Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Esse curso aqui, gente, faz parte do projeto de extensão Curso de Análise de Dados com Python, que está sendo oferecido pelo Instituto Federal da Bahia, Campus Vitória da Conquista, em parceria com a COEST, que é a Coordenação de Extensão e FIC aqui do campus. Então, gente, nesse vídeo aqui nós vamos estar adentrando ao capítulo 7, onde nós vamos estar trabalhando com listas, tá certo? Mas o que vem a ser uma lista? Nos vídeos passados, nós até utilizamos algumas listas em algumas situações, mas não formalizamos esse objeto. Eu apenas falei, ó, isso aqui é uma lista. Digite dessa forma e você vai ter esse objeto aí para você utilizar. Porém, eu não entrei em detalhes, o que é possível fazer com a lista. E eu vou lhe dizer que é possível fazer muita coisa, tá certo? E listas estão entre os objetos mais importantes quando a gente pensa em análise de dados. Então, gente, ó, mais especificamente, temos o seguinte, ó. Uma lista em Python é uma estrutura de dados que permite armazenar um conjunto ordenado de elementos, podendo ser de diferentes tipos, como números, strings, booleanos, outras listas e objetos complexos. É uma das estruturas mais comuns em Python e é indicada quando precisamos armazenar uma sequência de valores mutáveis que podem ser acessados por um índice numérico. Para criar uma lista em Python, utiliza-se a sintaxe com colchetes, certo? Contendo os elementos separados por vírgula. Vamos aqui pegar alguns exemplos iniciais para a gente ver o que de fato é uma lista. Embora, claro, como já mencionei, a gente já meio que já conhece um pouco sobre listas. Nesse vídeo aqui eu não vou estar acrescentando tanta informação, mas nos próximos você vai ver que a coisa vai melhorar bastante. Então aqui eu tenho algumas listas. Por exemplo, eu posso ter uma lista de nomes. Eu vou ter aqui a variável nomes igual, essa variável vai receber essa lista aqui. Perceba que por se tratarem de nomes, eu tenho que colocar eles entre aspas, pois eles são considerados strings. Se eu não colocar, faço teste aí, delete aí, pega aí no arquivo seu, delete as aspas de algum deles e tenta executar. Você vai ver que vai dar um errinho, certo? Posso ter uma lista de idades, tá certo? Posso ter uma lista mista, Por exemplo, aqui eu tenho a palavra, o nome Victor, considerado um string, aqui eu tenho um número inteiro 30, aqui eu tenho um valor booleano verdadeiro, o true. Aqui eu tenho outra lista, que por sua vez tem um número inteiro no primeiro elemento, uma string dada pela letra A, entre aspas, no segundo, e uma lista, novamente com um inteiro negativo e uma string dada entre aspas. Então você percebe que eu posso fazer uma coisa bem complexa, tá certo? Embora talvez a gente não vá precisar de exemplos como esse, mas assim, se for preciso, saiba que você pode estar tendo uma lista tão complexa quanto você consiga imaginar, tá certo? Então, nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Eu vou rodar essa célula para que essas listas sejam geradas e armazenadas na memória. Note que aqui está zerado. Então, não teve nada executado ainda. Então, vou run. Pronto, apareceu uma aqui. Então, nossa primeira execução foram criadas as variáveis nome, idades e mix que armazenaram em si listas. Aí, caso eu queira acessar essas listas, eu posso usar o print. Então, vou pegar print nome, print idade e print mix para estar vendo esses objetos impressos. Então, perceba que, basicamente, da mesma forma que elas estão aqui, elas apareceram aqui embaixo, tá certo? Ao imprimi-las. Aí, o que acontece, gente? Eu já mencionei sobre consultar o tipo de uma variável. Então, saber o tipo de uma variável é uma habilidade fundamental na programação. E isso se aplica a várias linguagens de programação, incluindo o Python. O tipo de uma variável determina o conjunto de operações que podem ser realizadas nela e como essas operações são executadas. Uma das formas de sabermos o tipo de uma variável é usando a função tempo. Isso aí já foi mencionado lá em strings, tá certo? Então, obviamente, eu tenho um objeto ali que é um string e um objeto que é uma lista. Claramente, você percebe que funções diferentes vão ser aplicadas a esses objetos. Muito embora, em alguns casos, por exemplo, eu possa aplicar a função len, que mede o tamanho. Aí você vai ter lá o tamanho da string, quantidade de letras. O tamanho de uma lista, quantidade de objetos separados por vírgula. Elas têm até, digamos assim, ideias semelhantes, até um resultado assim, relativamente intuitivo, mas tem outras funções de strings, por exemplo, que não vão se aplicar a listas, assim como tem funções de listas que não vão se aplicar a uma string. E outros objetos que a gente vai estar vendo, como conjuntos, dicionários. Então, cada um desses objetos eles vão ter funcionalidades diferentes. Muitas vezes você está ali num código onde a saída de uma certa parte é uma lista. Se você aplicar a ela uma função de string, vai provavelmente dar um erro ou algo
vai sair errado no seu código. Caso ele compile, né, pode não ser o resultado esperado. Então, sempre que você tiver dúvida sobre o tipo de uma variável, vai lá no meio lá do código, né, após aquela variável ser gerada, e bota lá um tape, né, e bota um print para você ver que tipo é esse. O que eu vou fazer aqui agora? Ó. Então, eu vou consultar o tipo, né, dessas variáveis aqui, que eu afirmei que são listas. Vamos ver se eu estou correto? Rodando aqui, ó, classe, o quê? O tipo, né, no caso, ó, list, list e list, certo? A gente vai perceber que a gente vai poder adentrar dentro de uma lista e verificar um dado interno a ela. Enquanto que, por exemplo, aqui em nomes, eu tenho a variável nome é uma lista, mas eu vou poder verificar. E essa primeira componente aqui da lista? Né? O que ele é? Ele é uma nova lista? Ele é um inteiro? Ele é um string? Né? No caso aqui, obviamente, a gente já estudou, né? A gente sabe que é um string, mas a gente vai poder fazer essa verificação também em elementos internos. Então, uma lista, né, ela vai nos permitir não só armazenar esses elementos, como também acessar elementos específicos, caso eu precise. Beleza? Então, até o próximo vídeo, para a gente seguir aqui no nosso estudo.